Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que a gente possa ter momentos de bastante instrução e de enlevo espiritual. A nossa palavra carinhosa aos amigos do Grupo Espírita das Verdades, companheiros sempre carinhosos e amigos, que nesse momento de pandemia estamos todos impossibilitados de nos vermos, nos abraçarmos como sempre gostamos. Mas esses momentos passarão e a alegria do reencontro se dará em breve. Nós vamos falar hoje do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 1 e 2 que fala sobre a salvação dos ricos. Eu considero essa passagem de Jesus, nós devemos tomar muito cuidado com ela, porque quando fala da salvação dos ricos, nós que somos pobres pensamos, bom, é muito difícil um rico se salvar. Então será fácil para o pobre? Né? Nós já sabemos que esse raciocínio não é verdadeiro, uma vez que o dinheiro não é bom nem mal. Quem dele se utiliza, aí é que está o problema. Então nós temos assim muitos ricos, benfeitores, bondosos, e temos muitos pobres usurários, né? Aqueles pobres que se tivessem algum dinheiro seriam aqueles ricos que a parábola fala que é muito difícil adquirir a salvação. Então o problema não está na moeda, mas em quem dela faz uso. E quando Jesus fala, registrado aqui em Lucas capítulo 16, versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está falando da ambiguidade, que quando a gente amamos a duas coisas diferentes, nós vamos ter preferência por um e vamos deixar o outro em segundo plano, porque não conseguimos amar equilibradamente as duas coisas. O nosso amor ainda significa apego. Então, quando nós amamos alguma coisa, nós nos apegamos àquela coisa e esquecemos a outra parte. Então, Jesus fala dessa ambiguidade de interesse. Se eu estou muito preocupado com o dinheiro, logicamente as coisas de Deus ficarão em segundo plano, né? Então é importante por isso que ele fala que é impossível servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Essa palavra odiar, nós já vimos que não é, essa palavra odiar não tem o significado que nós empregamos hoje. O odiar na época de Jesus, porque a palavra, o idioma hebraico era muito pobre na sua significância. Uma palavra poderia significar várias coisas. Então esse odiar, que nós já estudamos em outras passagens de Jesus, significasse amar menos. Então voltamos àquele primeiro raciocínio, quando Jesus fala não se pode servir a dois senhores, ou amar a um e odiar a outro, quer dizer, amar a um e amar a menos o outro, né? Terá menos consideração com o outro, no lugar de odiar. Não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. A Deus seriam as coisas espirituais e a Mamon as coisas materiais, as coisas do nosso mundo físico. E é essa nossa luta diária em estabelecermos o equilíbrio entre as coisas que estão no mundo, que significam Mamon, o interesse pelo dinheiro, pelo crescimento, que não é condenável, mas nós não podemos amar a isso mais do que a Deus. É isso que Jesus fala, porque nós lembramos muito daquela passagem quando aquele agricultor tem uma colheita recorde na sua horta, na sua plantação, e ele fala assim, puxa vida, já adquiri tudo que precisava, ainda vai sobrar. Vou mandar até construir outro celeiro. E houve uma voz no fundo dizendo, louco, hoje mesmo tomatiam a alma, de que servirá tudo que ajuntou. Né? Então às vezes nós nos preocupamos em ajuntar muito as coisas daqui e somos pobres em coisas espirituais. Mas Jesus prossegue no item 2, é uma passagem que está escrita em Mateus 19, versículo 16, capítulo 19, versículo 16 a 24,
em Lucas capítulo 18, versículo 18 a 25, e em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 25, em que ele conta: então aproximando dele um mancebo, e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Algumas coisas nos chamaram a atenção. Quando ele fala bom mestre, Jesus recusa o adjetivo de bom. Que ele fala bom só Deus. Mas mestre, sim, mestre não retrucou. Então o jovem pergunta, o jovem mancebo, me chamou a atenção também quando fala jovem. Nós ouvimos constantemente no nosso mundo alguém falar, quando é jovem, falar assim: eu estou muito novo para me prender às coisas espirituais. Deixa quando eu ficar mais velho, eu vou procurar uma religião. E a gente sabe que o espírito não tem idade, a gente não sabe a hora do nosso retorno. E muitas vezes quando a gente espera, deixa mais para frente, aí já não dá mais tempo, né? Nos faz lembrar também uma advertência de Jesus quando ele fala: reconcilia-te com o teu adversário enquanto há tempo, porque ninguém sabe a hora que nós vamos regressar. Então, quando esse jovem vai ao encontro de Jesus, chama a atenção que ele estava preocupado enquanto estava jovem, né? Porque no nosso mundo físico a gente sempre deixa: estou muito jovem, quando eu ficar mais velho eu vou buscar. E quando às vezes não dá tempo de ficar velho, a gente retorna antes ao mundo espiritual, ou quando fica um pouco mais maduro, fala assim: eu já passei, não preciso mais disso, já estou velho, não preciso mais de religião. E a gente sempre deixa os planos de Deus ou a busca de Deus para um segundo plano, o que é muito perigoso, né? Então o jovem fala: o que devo fazer para adquirir a vida, para entrar na vida eterna? E Jesus falou assim: guarda os mandamentos, né? E o jovem fala assim: que mandamentos? Será que o jovem desconhecia os mandamentos? Será que ele não conhecia os mandamentos? Ele sabe quais eram, mas de repente não conhecia os mandamentos. E a pergunta que fica para nós sabemos os mandamentos, mas nós conhecemos os mandamentos, sabemos o que significa cada um desses mandamentos. Mas Jesus, então, ainda instruindo o jovem, disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus alinhou todos os mandamentos que estavam escritos nas tábuas da lei trazida por Moisés bem antes dele, que era do conhecimento de todos. Mas o jovem, ele replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde quando cheguei à mocidade. Aí nós perguntamos: o jovem diz que tem guardado todos os mandamentos desde que chegou à mocidade e antes da mocidade. Porque a gente sabe que Deus não perdoa os nossos pecados. Nós é que nos redimimos desse pecado, né? Porque para Deus seria fácil perdoar e nós continuarmos indisciplinados. Então não é por aí, o caminho é reeducação. Por isso que ele faz com que a gente se redima de todos os nossos erros, para que a gente aprenda a não cometer novamente, né? Então ele diz que tem cumprido todos esses mandamentos desde que chegou à mocidade. Jesus sabia que isso não era verdade. Para lhe fazer um teste, disse: bom, então vai, vende tudo que tem, depois segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço foi todo tristonho, porque tinha muitos a fazer, muitos haveres. Então confirma aquela primeira palavra de Jesus, quando ele fala: não se pode servir a dois senhores. Ou amarás a um e desprezarás o outro. Nesse caso, o jovem amava muito mais as suas posses, o seu dinheiro, do que a Deus. Então ele não podia servir a dois senhores. Ele não estava preparado para seguir os verdadeiros interesses, que são os interesses espirituais. Por isso que ele foi embora, né? Porque ele estava mais preocupado em servir a Mamon e não conhecer a Deus. Como muitos de nós, às vezes, estamos muito preocupados com as coisas imediatas, com as coisas temporárias, com as coisas que não vamos levar para o mundo espiritual, que não vão acrescentar em nada na nossa caminhada espiritual, que não vão aumentar a nossa bagagem espiritual, mas coisas que ficarão por aqui, que muitas vezes gerarão até mesmo desentendimento entre os nossos amigos, entre os nossos parentes.
Precisamos deixar um legado de muita consciência, de muita paz e de muita espiritualidade. Uma vez vendo uma novela, o espírito desencarnado, ao retornar à Terra e ver o seu filho em total desregramento, ele pede perdão ao filho, porque sempre se preocupou em dar-lhe do bom e melhor, do melhor no que consistia as coisas materiais, mas nunca se preocupou em fazer dele um homem de bem. Hoje, desencarnado, vendo o filho passar por aquela situação, ele se auto-penitenciava pela falha que cometeu. Então nós precisamos estar sempre atentos. Antes de tornar o nosso filho um doutor, saibamos torná-lo um homem de bem, para que ele seja um bom médico, um bom advogado, um bom profissional, um bom catador de lixo, mas sobretudo, pessoa de bem. Isso é o que mais importa, para que a gente possa reformar o mundo. Vamos reformar a partir de nós e a partir daqueles a quem nós amamos, dando a eles a herança verdadeira, que é a herança espiritual, a herança de conhecimento e prática das coisas de Deus. Muita paz a todos.